O cemitério de ecos parte 3. O vento no topo do prédio trazia o cheiro de ozônio e carne queimada. Rain segurou o fragmento do espelho negro com força, sentindo a borda irregular cortar a palma de sua luva. É a melhor chance que temos, Rain decidiu, a voz firme. Eles vão olhar para o barulho. Eu serei o silêncio nas costas dela. Vex ajeitou a mochila de explosivos, um sorriso torto e fatalista no rosto. Sabe, garoto, quando eu acordei hoje, meu plano era roubar umas carteiras e beber vinho barato. Agora vou explodir a Ponte das Lágrimas, para distrair uma santa zumbi. Você é uma péssima influência. Ren estendeu a mão. Vex hesitou, depois apertou o antebraço de Ren. Não morra, Vex, não erre, Ren. Vex saltou do prédio, usando um gancho disparador para balançar entre as estruturas industriais, desaparecendo na fumaça em direção à ponte. Ren esperou. 1 minuto! 2 minutos! Sabum! A explosão não foi apenas ouvida. Foi sentida nos ossos. Uma bola de fogo alaranjada subiu no horizonte, engolindo a estrutura maciça da Ponte das Lágrimas. O som foi tão intenso que, por um momento, sobrepujou a estática roxa da catedral. Imediatamente, um mar de corpos convertidos ao redor da catedral reagiu. Como um cardume guiado por uma mente colmeia, milhares de fiéis sem olhos viraram as cabeças para a fumaça. Ataque! Protejam! O silêncio. A voz de Lissandra ecoou magicamente, histérica. A horda começou a correr em direção à ponte, deixando a praça da catedral vulnerável. Rain não perdeu tempo. Ele saltou para o beco, correu até a grade de esgoto que Vex havia marcado no mapa, e a derreteu com um toque de entropia. Ele mergulhou na escuridão fétida dos túneis de ressonância. O subsolo era um pesadelo arquitetônico. Tubos de cobre do tamanho de trens pulsavam, com magia residual, amplificando os sons da superfície. Para Ren, era como andar dentro de um alto-falante gigante. Mas ele tinha vantagem. Onde havia som, havia magia. E onde havia magia, ele podia se alimentar. Ele correu, ignorando o gás verde que queimava seus olhos. Quando ratos de frequência, roedores mutantes que disparavam guinchos sônicos, tentaram bloqueá-lo, Ren não parou. Ele cortava o ar com a adaga negra, e o próprio som dos guinchos era fatiado, transformando-se em energia inofensiva, que sua lâmina absorvia. Ele chegou à base da catedral. Acima dele, através de uma grade dourada no teto do túnel, ele via a luz roxa pulsante. Ele estava diretamente abaixo do altar. Ren escalou os tubos. Ele tocou a grade dourada. Silêncio. O ouro virou pó. Ele subiu, emergindo atrás do enorme órgão de tubos da nave principal. A cena era aterrorizante. O interior da Catedral da Harmonia, antes um local de luz e música, agora parecia o interior de um estômago doente. Veias negras pulsavam nas paredes de mármore. Os vitrais, que contavam a história da criação pela música, estavam estilhaçados. E flutuando acima do altar destruído, estava Lissandra. Ela não parecia mais humana. Sua armadura de paladina estava fundida à sua carne. Asas feitas de vidro quebrado e sombra saíam de suas costas batendo lentamente. Ela segurava a cabeça decapitada de um sumo sacerdote, sussurrando para ela. Você ouve agora? É tão quieto, tão belo. Ren prendeu a respiração. Ele estava a 10 metros. Ele era invisível na sombra do órgão, mas ela era um chefe mundial. Se ela se virasse, ele estaria morto em um segundo. Ele precisava de um golpe. Um único golpe. Perfeito. Ren ativou a habilidade mimetismo das sombras da árvore que ele não tinha, mas o fragmento parecia emprestar o poder da torre. Ele se tornou um borrão cinza. Ele avançou 5 metros. Tiar. Esse metros. Lissandra parou de sussurrar. Ela inclinou a cabeça, como se ouvisse algo que não existia. Uma nota falsa. Ela sibilou. Ela começou a girar. Ren saltou. Ele não mirou no pescoço. O reflexo no espelho disse para contaminar a fé. O centro da fé de um paladino é o coração. No ar, Ren gritou mentalmente. A única palavra que importava. Silêncio! Ele cravou o fragmento do espelho negro no peito de Lissandra, atravessando a armadura fundida e o externo. O impacto não fez barulho de carne rasgando. Fez o som de um vidro trincando sob pressão extrema. Lissandra engasgou. O brilho roxo em sua aura vacilou, tornando-se cinza, depois preto. A adaga sugou a luz corrompida dela com uma voracidade aterrorizante. Ren caiu no chão, rolando para longe, esperando a retaliação. Mas Lissandra não atacou. Ela caiu de joelhos no altar. As asas de vidro
se desfizeram em chuva de cacos. A cor negra recuou de sua pele, deixando-a pálida, mortalmente humana novamente. Ela levou a mão ao cabo da adaga em seu peito. Seus olhos vazios, onde antes havia apenas escuridão, pareciam procurar por Ren. O barulho, ela sussurrou, a voz fraca, mas lúcida pela primeira vez. O barulho parou. Obrigado. Então ela tombou para frente morta, a ele vê. O eliminado, a Lissandra. A caída XP obtido, 5.000 bônus de solo. Assassinato perfeito nível AP. Nibelap, Nibelap, Ren. É maior que nível 5. Ren se levantou, os pulmões queimando. Ele conseguiu. Ele matou um chefe mundial. O poder fluía por ele como uma tempestade. Ele estava mais forte, mais rápido. Mas então, o chão da catedral tremeu. Não foi um tremor físico, foi um tremor na realidade. O corpo de Lissandra não desapareceu. Ele começou a borbulhar. A sombra que a adaga havia sugado não ficou presa na lâmina. A lâmina rachou. Uma voz ecoou na catedral. Não era a voz de Lissandra. Era a voz que Ren ouvira no cubo. A voz da colônia. Mas soava irritada. Você quebrou o vaso antes que a metamorfose estivesse completa. Do cadáver de Lissandra, uma mão negra, fina e com 7 dedos, rasgou as costas da paladina e saiu. Depois outra mão. Algo estava saindo de dentro dela. Algo que Lissandra estava gestando. O sistema de Ren brilhou em vermelho sangue, com alertas que ele nunca tinha visto. Erro. Cálculo de ameaça incorreto. Lissandra não era o chefe. Lissandra era a prisão. Entidade liberada, o arauto do vazio. Recém-nascido. Corra, a criatura emergiu. Era humanoide, mas feita de puro vácuo estático. Não tinha rosto, apenas uma fenda vertical branca. Ela flutuou sobre o corpo de sua mãe. A fenda no rosto se abriu, e a criatura inalou. A catedral inteira começou a ser sugada em direção a ela. Bancos, pedras, o ar, a luz, tudo estava sendo comido. Ren cravou as mãos no chão, sentindo seus pés serem arrastados. Se ele ficasse, seria devorado? Se ele corresse, a criatura sairia para a cidade e devoraria Vex e o resto de Silem. Ele estava no nível 5. A criatura era no mínimo nível 30. Ren olhou para a adaga rachada em sua mão. Ela ainda continha a carga de energia que drenou de Lissandra antes de quebrar. O cemitério de ecos parte final, o vento uivava dentro da catedral, puxando bancos de carvalho, candelabros de ouro e pedaços do altar para dentro da fenda branca no rosto da criatura. O arauto do vazio era um buraco no tecido da realidade. Uma criança faminta que não sabia distinguir mãe de comida. Ren sentiu seus pés escorregarem no mármore. A gravidade estava sendo distorcida. Correr é morrer, ele pensou. Lutar é morrer. A única saída é a aceitação. Ren soltou o fragmento do espelho negro. A adaga, sua única arma capaz de ferir o monstro, foi sugada instantaneamente. A criatura a engoliu sem nem piscar. Ren abriu os braços. Ele baixou suas barreiras mentais. Ele desligou o instinto de sobrevivência que gritava para ele fugir. Em vez disso, ele projetou sua própria aura, menos a frequência do silêncio. Para fora, não como um escudo, mas como um convite. Eu sou como você. Ren não falou com a boca. Ele falou com a alma, usando a dissonância cognitiva. Nós somos o erro nesta música. A criatura parou. A sucção violenta cessou instantaneamente. Os destroços que flutuavam no ar caíram no chão com um estrondo ensurdecedor. O ser sem rosto flutuou até Ren. Ele não tinha cheiro, não tinha calor. Estar perto dele era como estar perto de uma estrela morta. A fenda branca em seu rosto se fechou. Ele inclinou a cabeça, ouvindo a frequência de Ren. Teste de carisma vazio, sucesso crítico. A entidade reconhece a sua assinatura diálogo confirmada. Uma imagem explodiu na mente de Ren. Não eram palavras, era uma sensação. Frio, medo, fome, solidão. A criatura era apenas um recém-nascido, aterrorizado pelo barulho ensurdecedor da magia do mundo. A canção, ela estava destruindo tudo para tentar fazer o barulho parar. Ren deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula. O barulho dói. Eu sei. Ren projetou o pensamento. Mas se você comer tudo, vai ficar sozinho de novo. Eu posso fazer o barulho parar. Eu posso te ensinar a caçar a música. A criatura estremeceu. Ela encolheu. Sua forma humanoide de 3 metros condensando-se, tornando-se mais densa, mais escura. Ela estava mudando de estado gasoso para líquido. Ela se lançou contra Ren. Ren não recuou. A massa negra colidiu com o peito dele, mas não o atravessou. Ela entrou nele,
A dor foi indescritível. Era como ter gelo líquido injetado nas veias. Rain caiu de joelhos, gritando sem som, enquanto suas veias ficavam pretas. Seus olhos cinzentos foram inundados pela escuridão total. O sistema enlouqueceu. Fusão de alma. Iniciada, entidade arauto do vazio aceitou o pacto de simbiose. Você não é mais apenas um usuário. Você é um hospedeiro. Nova habilidade passiva. A sombra viva. Descrição: o arauto vive em sua sombra. Ele se alimenta de 50% de todo o XP que você ganha. Em troca, ele protege suas costas automaticamente e pode ser materializado para combate por tempo limitado. Rain ofegou, apoiando as mãos no chão frio. A dor passou, deixando apenas uma sensação de poder frio e pesado no fundo do estômago. Ele olhou para o chão. Sua sombra estava lá, mas ela não imitava sua posição. A sombra estava de pé, observando-o, com 2 olhos brancos e brilhantes abertos na superfície escura do piso. A sombra sorriu. Estamos juntos agora, Rain sussurrou, a voz saindo duplicada, como um eco distorcido. De repente, o chão tremeu de verdade. Bum! As bombas de Vex. O ladino havia cumprido sua parte. As cargas detonaram nas fundações subterrâneas. O chão da catedral, já enfraquecido pela batalha, cedeu. O teto desabou. Toneladas de pedra e ouro caíram sobre Rain. Ele nem se moveu. Sua sombra se levantou do chão, expandiu-se e formou uma cúpula impenetrável de escuridão sólida sobre ele. As pedras batiam na cúpula e eram silenciosamente desintegradas. Quando a poeira baixou, a Catedral da Harmonia não existia mais. Havia apenas uma cratera fumegante no centro da cidade alta. Rain caminhou para fora da fumaça, intocado. Sua sombra se recolheu aos seus pés, voltando ao normal, exceto pelos olhos que ocasionalmente piscavam no chão. Vex estava na borda da cratera, olhando boquiaberto. Eu explodi tudo, gaguejou o ladino. Eu vi o teto cair em você. Como diabos você está vivo? E cadê o monstro? Rain parou diante de seu aliado. Ele parecia diferente. Mais alto não, mais presente. Como se a gravidade ao redor dele fosse mais forte. O monstro está aqui. Rain apontou para o próprio peito. Nós fizemos um acordo. Vex recuou um passo, o instinto gritando perigo. Rain, seus olhos. Eles não têm branco. São totalmente pretos. Antes que Rain pudesse responder, o céu de Silen mudou. As nuvens roxas da tempestade de Lissandra se dissiparam, mas o sol não voltou. O céu se abriu em fendas de luz dourada ofuscante. Trombetas soaram. Não trombetas físicas, mas o som da própria atmosfera vibrando. Uma voz desceu dos céus, ouvida por cada ser vivo na cidade, desde os nobres até os ratos do esgoto. Atenção, cidadãos de Silen, detectamos a assinatura da praga primordial. O protocolo de purificação foi ativado. A cidade foi sentenciada à quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. Serafins estão descendo. Vex olhou para cima, o rosto pálido como cera. Serafins, ele sussurrou. Eles são lendas, armas de destruição em massa da velha guerra. Rain, eles não vêm para prender criminosos. Eles vêm para queimar continentes. Rain olhou para o céu, onde 3 figuras de luz pura, com 6 asas cada, desciam lentamente, ignorando a gravidade. Sua sombra se agitou no chão. Faminta, comida. A voz do arauto sussurrou na mente de Rain. Eles têm gosto de criação. Rain sorriu, um sorriso que não era totalmente seu. Deixe que venham, Vex. Nós acabamos de jantar à entrada. Agora vem. O prato principal. Fim do capítulo 2 concluído. Arco da iniciação. Estado atual do mundo. Estado de sítio divino.